paz do Senhor Jesus para todos vocês que me acompanham, que estão comigo por essas lives, está sempre aqui comigo. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu casamento, Deus te abençoe. Queridos, hoje nós estamos aqui mais uma vez. Meu coração se alegra quando chega às quartas-feiras, porque eu posso estar aqui falando com vocês e é tão bom falar um pouquinho, né, da palavra de Deus e também daquilo que marca as nossas vidas, de temas que o Senhor coloca no meu coração e eu quero compartilhar com você. Por isso, se você ainda não me segue, me siga para não perder nenhum vídeo. Se você ainda não participa, não vê nenhuma das minhas lives, assistam. Vocês vão ser edificados com a palavra do Senhor. E eu também tenho o meu canal lá no YouTube, Mulheres Avante com Propósito. Tá? Então, se você ainda não foi lá, vá lá, compartilha, se inscreve, para que você também seja um canal de Deus para abençoar mais vidas, tá bom? Então, eu quero pedir aqui para você, vai lá, dá essa ajuda, compartilha para que o YouTube mande para mais pessoas, para que cresça, para que mais vidas venham ser abençoados e aqui nós venhamos também ser edificados. Então, hoje nós vamos falar sobre mais um tema muito importante, um tema que o Senhor colocou no meu coração e eu estava me preparando para trazer aqui essa mensagem para vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre rejeição. Rejeição, raiz emocional e uma cura. Como nós podemos ser curados dessa ferida, né? Dessa ferida emocional que muitos de nós temos. Todos nós passamos por algum momento por essa ferida, temos essa ferida e nós hoje vamos falar sobre esse tema que é profundo, que marca a nossa alma e no olhar bíblico, mas também psicanalítico, tá bom? Então eu quero que você fique por aqui, me acompanhe, vai ser uma bênção. Vou dizer para você, Deus tem uma palavra para o seu coração. Então não saia daqui, fique aqui e seja edificado em nome de Jesus, tá bom? Vamos então começar, olha. A rejeição, ela pode ferir a alma, mas Deus tem o poder para restaurar o que foi quebrado. Eu vou repetir para você. A rejeição, ela pode ferir a nossa alma, mas Deus, Ele tem o poder para restaurar aquilo que foi quebrado. Então, se você acredita nisso, continua conosco e vai ser uma bênção. Você crê que Deus tem esse poder para te restaurar? A rejeição, ela nos machuca muito, mas o Senhor tem esse poder maravilhoso, tá bom? Então vamos entender um pouquinho sobre a rejeição. Ao olhar psicanalítico, nós definimos a rejeição é a não aceitação do outro, real ou percebida. Então a rejeição é alguém que não foi aceito, algo que não é aceito do outro, né? Então real ou se você percebeu, pode ser algo real ou pode ser algo que você percebeu. Isso pode ocorrer quando? Na infância, na adolescência, no casamento, nas amizades e por muitas outras coisas. A rejeição, ela pode acontecer. E nós vemos que no nosso psicológico, os efeitos da rejeição são muito fortes, né? Eles são bem perceptíveis, tá? Então, o que acontece? Quando nós temos essa ferida de rejeição, quais são os efeitos psíquicos da rejeição? Sentimento de inadequação, inferioridade, transtorno de ansiedade, depressão, compulsões afetivas, necessidade constante de aprovação,
formação de defesas como isolamento ou agressividade, isso são as defesas. E a origem, como que pode ser a origem de uma rejeição? Na psicanálise, a rejeição, ela vem de uma origem parental, sabe, de não ser acolhido emocionalmente, um abandono emocional, por bullying, né, que nós vemos muito, exclusão social, traições, rejeições no relacionamento. Então, isso pode ser uma origem da rejeição. Então, nós vemos o quê? Que no conceito de Freud, ela vem de uma ferida narcísica. Ela atinge diretamente a autoestima e o ego. É um pouquinho aqui para nós entendermos, para nós entrarmos na palavra de Deus, né? Então, o que acontece? O mecanismo de defesa, como a negação, a repressão, a projeção, eles são ativados para proteger você, o sujeito da dor. Então, esses mecanismos de defesa, eles ativam, né? Por quê? Porque ele quer te defender. Ele não quer que você sinta a mesma dor. Ele não quer que você volte a sentir o mesmo sentimento de quando você um dia teve uma rejeição. Então, o que acontece? O mecanismo de defesa, ele logo ativa esses mecanismos para te proteger da dor. Porque quando nós somos rejeitados, é igual nós falamos aqui, nós temos vários sentimentos. Então, esses sentimentos, nós vemos que eles mexe muito com o nosso físico, com nossa mente, e mexe muito conosco. E aí, então, nós vamos acompanhando aqui que essa ferida, ela realmente machuca muito. Você se sentir rejeitado é muito ruim, né? Quando você se sente rejeitado. E essa rejeição, ela pode vir de origem de uma rejeição parental, ou às vezes até mesmo no ventre. Até mesmo no ventre, ali a criança, ela já começa, se ela for gerada num ambiente que ali a mãe não está querendo, os pais não estão querendo, essa criança, ela sente. Então ela já começa a sentir essa rejeição. E isso vem vindo, isso vem acompanhando por toda a vida. Então, o que acontece? A rejeição, lembrando que ela tem sentimentos de inferioridade, se sente inadequado, tem alguns transtornos como da ansiedade, da depressão, né? Nós vemos também que tem algumas compulsões afetivas ou a necessidade constante de aprovação. Sabe quando a pessoa fica naquela busca para ser aprovada, sabe? Aquela busca de ser aprovada, ela faz o tempo todo, ela fica querendo o tempo todo que falem, que elogiem, que mostre essa aprovação para ela. E também a formação de defesas. Ou ela se isola, ou ela se torna agressiva. Então, isso é uma formação de defesa. E nós vemos aqui que, para Freud, ela é uma ferida narcísica que atinge diretamente a autoestima e o ego. Então, quando nós sentimos essa ferida da rejeição, nós temos, com tudo isso aqui, nós temos uma baixa autoestima. A gente não gosta, não consegue se cuidar, não consegue se olhar, não consegue se acolher, não consegue se aceitar. Por quê? Porque aí você não entende, mas aí quando você para analisar a origem dessa rejeição, aí você vai entendendo o porquê que você se sente dessa maneira. O porquê que quando você talvez chega em algum ambiente, você acha que você não está sendo aceita, você não se sente pertencente àquele lugar, você não consegue sentir que está sendo aceito, você não consegue. Por quê? Por esse sentimento de rejeição. E isso abate, mexe com a sua autoestima. Então, nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser curados porque isso mexe conosco, com o nosso comportamento.
Isso atinge. Quando nós temos essa ferida da rejeição sem cuidar dela, sem ter essa cura, nós nos tornamos pessoas, carregamos essas feridas, essas marcas que marcam a nossa alma. E isso a gente vai trazendo conosco, vamos vivendo isso, ou a gente se isola, ou a gente fica agressivo, né? Então, ou fica querendo demais uma aprovação. Então, nós precisamos nos organizar nas nossas emoções. Nós precisamos disso. Nós precisamos estar bem, nós precisamos estar saudáveis, porque é o que o Senhor quer para nós. É o que o Senhor quer, é o que o Senhor deseja, que você esteja bem. Aí nós vamos falar de alguns exemplos bíblicos que vai nos mostrar um pouquinho desse sentimento de rejeição, né? Vamos ver lá em Gênesis 37 a história de quem? De José. Uma história conhecida, todos nós conhecemos, a maioria conhece a história de José. José, ele era um jovem e ele teve sonhos, alguns sonhos, e o que ele fez? Ele contou para os seus irmãos. Ele era um jovem que o pai amava muito e demonstrava esse amor ali por ele, e os seus irmãos, por causa desse amor do seu pai por ele, por causa desse jeito, o jeito de José, por causa dos sonhos de José, ele começou a ser rejeitado pelos seus irmãos. Ele começou a ser rejeitado, ele foi lançado no poço, ele foi vendido, aconteceu muitas coisas na vida de José. Mas José não perdeu a sua fé. José não perdeu a sua fé e mesmo rejeitado por homens, ele foi exaltado por Deus. É assim. Muitas vezes nós estamos nos sentindo rejeitados pelos homens. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor nos acolhe, o Senhor nos ama, o Senhor nos conhece, o Senhor, Ele está sempre conosco. E não importa o que nós passamos, seja bom, seja ruim, Ele está sempre conosco. Ele está sempre conosco, Ele está cuidando de nós, porque Ele é um Pai cuidadoso, Ele é um Pai zeloso. Então, queridos, nós vemos aqui, nessa passagem, Gênesis 37, a história de José e uma demonstração um exemplo muito forte da vida de José, né? Então, ele foi mesmo rejeitado por homens, mas ele foi exaltado por Deus. Então, se você se sente rejeitado, se você tem esses sentimentos que eu explorei aqui para nós, se você está sentindo isso, entenda, por Deus, você não é rejeitado. Por Deus, você não é rejeitado. E aí eu vou trazer mais um pouco para vocês sobre Davi. Davi, em 1 Samuel 16, Davi, quando seus irmãos, Samuel chegou na casa de Davi, na casa de Jessé, seu pai, Samuel reúne, né? Pede para que Jessé reúna seus filhos. E pede para que ele, né? Para que ele reúna seus filhos, para que ele esteja ali reunindo todos os seus filhos, porque ele iria ungir um rei. Deus mandou que ele fosse ungir um rei que estava ali. Mas seu pai sabia que não tinha somente aqueles filhos. Seu pai sabia disso, mas o seu pai não chamou Davi. Seu pai chamou somente os outros que eram de guerra, que eram mais fortes, que eram mais preparados para a peleja, mas não chamou Davi. Davi estava lá no campo, Davi estava cuidando das ovelhas, e Davi estava lá, mas Davi estava sendo o quê? Preparado por Deus. Davi estava sendo preparado por Deus. Davi estava aos olhos do seu pai terreno, Davi estava sendo rejeitado. Mas por Deus, Davi estava sendo amado, acolhido. Porque Deus viu o coração de Davi. Deus viu o coração de Davi. E Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o seu coração.
Então, entenda, mesmo que você se sinta rejeitado, mesmo que você se sinta rejeitada, entenda, o Senhor te acolhe, o Senhor te ama, o Senhor te conhece, Ele conhece o teu coração. Ele sabe, Ele conhece você, Ele conhece o íntimo do teu coração. E mesmo que seu pai esqueceu, aí Deus viu o coração de Davi e Deus mandou chamar quem? Chame, você acabou os filhos? Aí Jessé, não, tem mais um. Então me chame aqui, Samuel disse. E aí nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Quando Davi chega, o Senhor diz, não olhe, Samuel achou que eram os que estavam ali. Até por Samuel, né? Até por Samuel, ele acabou rejeitando ali. Quando ele olhou e falou assim, nossa, deve ser esses, né? Mas aí o Senhor falou, não é esse. E aí então, o Senhor mandou chamar, né? Ele veio, Davi veio, todo mundo se assentou e aí foi ungido rei. Foi Davi quem Deus escolheu. Deus, ele não rejeita. O homem pode olhar e rejeitar, mas Deus não rejeita. Deus não te rejeita. Então, nós vemos que até pelo pai, Davi foi rejeitado. Mas o Senhor ele não rejeita. Ele não deixa, ele não esquece de você. Ele não te rejeita. E aí nós vemos que outra pessoa maravilhosa, Jesus. Lá em Isaías 53, 3, vai nos dizer que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E mesmo assim foi um instrumento de salvação para toda a humanidade. Jesus, ele era o mais rejeitado pelos homens. Eu me emociono, gente, porque Jesus era tão maravilhoso. E mesmo assim, foi rejeitado pelos homens. Mas ele foi um instrumento de salvação para a humanidade. O nosso Senhor Jesus, ele também foi rejeitado. Mas mesmo assim, mesmo sendo rejeitado pelos homens, ele foi um instrumento de salvação para toda a humanidade. Então eu quero dizer para você, não deixe ser levado por essa ferida da rejeição. Mesmo que os homens te rejeitem, entenda que o Senhor, ele não rejeita. Ele não rejeita, ele não te rejeita. E ele conhece o teu coração. Ele conhece o teu coração. E nós vemos aqui alguns versículos de cura, para curar a nossa identidade. Alguns versículos que vai nos trazer paz, que vai nos mostrar que nós somos importantes para o nosso Deus. Salmos 27, verso 10. Salmos 27, verso 10. Está assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Maravilha! Oh, maravilha! Ainda que a mãe e o pai te deixem, não aceitem você, rejeitem você, você tem um Deus que te acolhe, você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que luta, que peleja por você, você não é rejeitado por Ele. Outro versículo, Efésios capítulo 1, versículos 5 ao 6, vai nos mostrar que fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Nós fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então nós vemos isso. Nós entendemos isso. Que Ele nos acolhe.
Ele nos acolhe. Se você não teve esse acolhimento da sua família, do parentesco, ou então de algum modelo, seja no relacionamento ou algo assim, não tem problema. O Senhor te acolhe. O Senhor te acolhe. Lá em 1 Pedro 2,9 está escrito assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real. Você é geração eleita, sacerdócio real. Você tem valor. Você é precioso. Você é valioso. Você é valioso. Que maravilha! Eu fico encantada de saber que o nosso Senhor Jesus, mesmo os homens nos abandonando, nos rejeitando, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos capacita, o Senhor nos orienta, o Senhor nos ama. Isso é tão bom, isso é tão gostoso, isso é tão maravilhoso, porque acolhe a nossa alma, acolhe a nossa alma e mostra para você que você é valioso, mostra para você que você é especial. Glória a Deus. Agora nós vamos ver aqui alguns sinais que a rejeição ainda está ativa aí dentro de você. Se você perceber alguns sinais, se você identificar alguns sinais, você vai entender que ainda a rejeição ainda está ativa aí. Mas nós vamos pedir ao Senhor hoje para que o Senhor te cure e você sinta esse acolhimento, tá bom? Um dos sinais: você se sabota quando alguém te ama. Sabe? É como se quando alguém te ama, você fica, será? Sabe? Fica, não, você não é. Então você se sabota. Você meio que não acredita, né? Tem medo de ser esquecido ou ser excluído. Tem medo de ser esquecido ou ser excluído de algum lugar, de algum meio de pessoas, grupos de pessoas. Então você tem medo de ser esquecido ou de ser excluído. Por quê? Porque você tem o sentimento de rejeição. Você foge de relacionamentos ou se apega em excesso. Ou você é aquela pessoa dependente, se apega em excesso, ou você foge de relacionamentos. Antes que o relacionamento ali não tá mostrando nada, tá tudo bem, você foge desses relacionamentos. Você não consegue aceitar os elogios. Ou você não acredita em seu valor. Você não acredita no seu valor. Então você acaba não conseguindo aceitar os elogios. Está constantemente tentando provar algo para alguém. Se você está o tempo todo tentando provar alguma coisa, você ainda está com esse sentimento de rejeição. E como nós vamos tratar isso? Como que nós tratamos os sentimentos de rejeição? Na psicanálise, como que nós tratamos psicanalítica, na área, no olhar psicanalítico, como que é que nós tratamos isso? Nós revivemos e elaboramos, identificamos as memórias de rejeição e damos a ela um novo significado. Então, vamos lá. Na psicanálise, a gente lembra das memórias, a gente identifica essas memórias e então nós damos um novo significado para essas memórias. Então, o que acontece? Se você tem um sentimento de rejeição e em algum momento, eu lembrei que minha mãe ou meu pai não me tratavam bem, não eram amorosos, não me acolhiam. Então você, quando criança, se sentiu rejeitada. Ou, se sente rejeitado pelo cônjuge ou algo de algum jeito, de alguém, você sentiu uma rejeição. De alguma outra coisa, de algum outro assunto, você sentiu esse sentimento de rejeição. Então, o que nós acreditamos? O que nós fazemos?
nós olhamos, lembramos, identificamos essas memórias e damos a ela um novo resultado. Nós trazemos um novo significado para tudo isso, né? Então isso, ressignificando os vínculos também parentais, nós também reconstruímos a autoestima. Então a gente identifica as memórias e dá um novo significado. Depois a gente ressignifica os vínculos parentais e depois nós reconstruímos a autoestima, que seria por meio de terapia, o autoconhecimento, novos vínculos saudáveis. E ali isso na psicanálise, na terapia, nós podemos também ressignificar com essa ajuda, com esse apoio, né? Nós então identificamos essas memórias e trabalhamos tudo isso. Agora, espiritualmente, como é que nós tratamos a rejeição espiritualmente? Nós aceitamos o amor de Deus como base para a nossa identidade. Então, nós temos uma nova identidade no Senhor. Nós temos uma nova identidade no Senhor. Então, o amor de Deus, ele é incondicional. E você é amado, não pelo que você faz, mas pelo que você é. Então, o amor do Senhor, o amor de Deus, ele é incondicional. Então, você é amado não pelo que você faz, mas pelo que você é. E você entendendo isso, que você é amado pelo que você é, que o Senhor te ama da maneira que Ele te fez, que o Senhor te ama da maneira que você é, do jeito que você é, nós então olhamos isso e aceitamos esse amor de Deus e ela se torna uma base para a nossa identidade. Ela se torna uma base para a nossa nova identidade, porque nós temos uma nova identidade no Senhor. Olha que maravilha! Nós temos uma nova identidade no Senhor. E esse amor, por esse amor ser incondicional, esse amor que Ele tem por nós, nós sentimos esse amor e então nos entendemos que Ele nos acolhe. E então, o que nós também trabalhamos? Nós vamos perdoar quem nos feriu. É fácil? Não é. Mas é possível. Perdoar quem te feriu não é fácil. Dói. Mas é possível. Porque o perdão, ele libera você. Não é só o outro, mas tira de você esse peso, esse fardo de ficar carregando essas feridas, de ficar carregando essas mágoas, de ficar carregando essas coisas. Então nós se sentimos livres, nós se sentimos bem. Então, liberar o perdão para quem te feriu. Porém é assim, quando você perdoa, até que o seu cérebro compreende que você está perdoando, você precisa sempre que vier o pensamento, eu perdoei, está perdoado em nome de Jesus. Todas as vezes que vier novamente o pensamento, você diz, não, está perdoado em nome de Jesus, eu perdoei. Pronto, o seu cérebro vai começar a entender que você perdoou. Aí sim, vai fazer sentido e você não mais vai sentir algo, não vai mais lembrar com aquele sentimento de dor, de rancor, sabe, esses sentimentos que nós recebemos, que nós levamos quando a gente não libera o perdão. Então o perdão ele é maravilhoso, ele te livra, ele te liberta, ele tira de você, ele te traz paz, você se sente bem. Então nós precisamos liberar esse perdão, até porque o nosso Senhor Jesus já nos perdoou, Ele já nos perdoou. Então, qual é a outra maneira que nós então, espiritualmente, nós tratamos essa rejeição? Recebendo cura interior através da oração e da palavra. Quando nós meditamos na palavra, quando nós lemos a palavra, quando nós oramos sobre isso, o Senhor, Ele cura o nosso interior. O Senhor cura o nosso interior. Ele cura as nossas emoções. Ele nos ajuda a liberar os perdão. Ele renova a nossa identidade.
Oh, mas é tão maravilhoso. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que fizeram com você. Você é o que Deus diz que você é. Você não é o que fizeram. Você é o que Deus diz que você é. Então entenda isso em nome de Jesus. Entenda isso. Você é amado. Você é escolhido. Você é comprado. O Senhor Jesus te ama. É muito bom. É maravilhoso você saber disso. É muito bom. É magnífico. E nós vemos então que nós não somos o que nos causaram. Nós não somos o que nos causaram. O que as pessoas dizem, rejeitem, não é o que Deus tem para você, não é o que Deus quer para você. E o que Deus quer é o que importa. O que o Senhor quer para nós é o que importa. Então, que nós possamos aceitar esse amor. Que nós possamos entender esse amor, que nós possamos compreender esse amor e saber que o Senhor cura as nossas emoções. Agora, se você está orando, está buscando, mas você está vendo que você ainda está precisando curar essas feridas, busque por uma ajuda profissional, busque por uma terapia, sabe? Busque então uma ajuda de alguém que vai te ajudar, que vai te apoiar, que vai fazer com que você consiga liberar tudo isso e vai te ajudar a trazer de novo a sua autoestima, a restaurar a tua autoestima, te ajudar a sair desse estado de rejeição, de se sentir esquecido, se sentir excluído, abandonado, entende? Busque essa ajuda, mas entenda que também através da palavra, da oração, também tudo isso juntos vai trazer um grande resultado para a tua vida. Vai trazer um grande resultado para a tua vida. Então não fique sofrendo sozinho. Não sofra sozinho. Não sofra sozinho. Entenda que você não é rejeitado pelo Senhor. Ele te ama. Ele te ama muito. Glória a Deus. Como é bom. Como é bom saber disso. Como é bom saber que nós não somos rejeitados por Ele. Como é bom saber que o Senhor, Ele tem algo melhor para nós. Como é maravilhoso entender que esse amor maravilhoso que o Senhor tem por mim e por você. Então, queridos, entenda esse amor. Aceite esse amor. Aceite esse amor incondicional. Tenha Jesus na tua vida e peça para Ele curar as suas emoções. Peça para Ele curar você. E se você está sentindo, não é errado sentir. Esses sentimentos que nós vemos aqui, nós às vezes nos comportamos assim sem saber que veio de uma rejeição. Sem saber que isso é de uma ferida, isso é uma rejeição. Mas olhando para o olhar científico, nós vemos que nós precisamos de ajuda, de apoio. E sabendo de tudo isso, nós podemos buscar uma ajuda, buscar um renovo na nossa vida, pedir a ajuda do Senhor para a nossa vida. É isso que nós precisamos, porque Ele cura a nossa alma. Ele cura a nossa alma. Ele nos cura, porque Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso e eu louvo o nome do Senhor Jesus, porque Ele é tão rico, Ele é tão maravilhoso, Ele é fiel na nossa vida. Por isso, meus queridos, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, eu quero interceder pela tua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar comigo? Poderoso Deus. Pai, nesse momento eu me coloco diante do Senhor. E eu quero pedir para o meu Senhor, Pai, alcance esse querido, essa querida que está me assistindo nesse momento. Parou tudo para ouvir, Senhor, essa mensagem. Poderoso Deus, eu quero orar por eles. E eu quero pedir para que o Senhor venha abençoá-los, para que o Senhor venha
derramar sobre eles o teu poder, a tua graça. Oh Deus, eu quero pedir para que o Senhor cure essas feridas, para que o Senhor cure essa ferida de rejeição. Esse homem, essa mulher que se sente rejeitado, que se sente excluído. Senhor, essa pessoa que se sente excluído, Pai. Alcança essa pessoa, Senhor. Alcança essa pessoa, Senhor. Faz com que ela entenda o teu amor incondicional. Faz com que ela compreenda que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso. Senhor, cura essa pessoa. Cura, Senhor, essa ferida da rejeição, onde ela se sente travada. Oh, Deus poderoso. O Senhor é tão bom e maravilhoso. E eu oro por quem está me assistindo. Eu oro e peço para que o Senhor cure. Para que o Senhor cure. Para que o Senhor repreenda todo sentimento, toda ansiedade, toda depressão, Senhor, por causa de uma rejeição, em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus, e eu abençoo, Senhor, essa pessoa, eu abençoo, Senhor, essa pessoa, e se de repente, Senhor, ela está sentindo essa rejeição, eu quero pedir para que o Senhor venha abençoá-la, para que o Senhor venha confortá-la, para que o Senhor venha acolhê-la e que ela possa sentir esse amor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Como é bom servir ao Senhor e ser amado por Ele. E eu quero dizer para você, o Senhor não te rejeita. Quero dizer para você, o Senhor não te rejeita. O Senhor não te abandona. O Senhor não te abandona. Você é amado. Você é amado pelo Senhor. Pode as pessoas não te compreenderem. Podem as pessoas não aceitarem. Podem ser o pai, pode ser a mãe, pode ser quem for que te rejeitou. Eu quero dizer para você que o Senhor não te abandona. O Senhor não te abandona. O Senhor não te deixa. Porque Ele ama a tua alma. Ele ama a tua alma. Ele te ama muito. Por isso, se sinta amado por Ele. Se sinta amada por Ele. Se sinta acolhida por Ele. Se sinta esse acolhimento. Ele ama os seus filhos. Ele te ama. Não tem problema se alguém te rejeitou. Ele não te rejeita. Ele não te rejeita. Ele não te rejeita. E eu quero dizer para você que é tão bom quando nós sabemos disso, não é? É tão maravilhoso quando nós temos o amor de Deus por nossas vidas, não é? Que maravilha! Estou feliz. Estou muito feliz porque o Senhor sempre está conosco. E eu quero dizer para você que o Senhor Jesus te ama. Ele te ama muito, certo? Quero dizer para você, se sinta amada, se sinta acolhida. Entenda que Deus, Ele tem algo novo para a tua vida, tá? Ele tem algo novo para a tua vida. Quero pedir para você, se você foi abençoado, se essa live falou com você, se esse vídeo falou com você, eu quero pedir para você compartilhe com mais pessoas. Compartilhe essa live com mais pessoas. Se você ainda não me segue, me siga. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no meu canal, Mulheres Avante com Propósito. E seja acolhido. Ali também você sente esse acolhimento, tá bom? Deus em Cristo te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o teu casamento. E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor.